Olá pessoal, meu nome é Lucas, estou aparecendo de novo por aqui para gente resolver mais questões do Enem. Hoje nós vamos resolver 3 questões de Química do Enem de 2023 do Caderno Amarelo. A primeira questão é a 110 e ela começa assim: o vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suprimentos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagens desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o há. Então, antes da gente entrar na questão, a gente precisa entender qual é o assunto que se trata. E basicamente o assunto que se trata nessa questão é o equilíbrio químico das reações, né? E o princípio de Chatelier. Por quê? Porque ele me fala que ele me fala ali, né, do deslocamento do equilíbrio químico, né, estabelecido pela espécie do vidro e a espécie da solução, que no caso é o gluconato de cálcio e o alumínio contido no vidro. Então ele me fala que essa reação do gluconato de cálcio com alumínio vai gerar um produto, vai me gerar um produto, e essa reação ela vai estar em equilíbrio. Então, para a gente entender melhor, aqui temos a reação, temos aqui o gluconato de cálcio mais o alumínio contido no vidro, formando, né, o nosso gluconato de alumínio, sobrando o cálcio. Essa reação ela está em equilíbrio, como falada na questão, e, e é basicamente o que a questão está pedindo. Ela está perguntando para a gente, ela está perguntando para a gente, caso esse suprimento seja acondicionado em embalagem de tipo de vidro e o risco de contaminação por alumínio será maior. Em qual desses casos, né, o que eu faço para que a contaminação de alumínio ela seja maior? Que aumente essa contaminação de alumínio? É basicamente isso que a questão está perguntando para a gente. Então, mas por que isso aqui acontece? Por que o gluconato de cálcio vai se juntar com alumínio? Porque aqui vai haver uma reação de simples troca, onde o alumínio vai entrar no lugar do cálcio, né, se juntando com o gluconato. Então, nós podemos ver alternativa por alternativa. Qual dessas poderiam fazer com que esse aumento, né, da contaminação de alumínio seja efetivo? Por exemplo, a letra A. Ele me fala que se o vidro do frasco ele for translúcido, vai aumentar a minha contaminação por alumínio. No caso, não vai. Por quê? Porque não tem nada a ver eu fazer com que o frasco ele seja translúcido. A única coisa que vai acontecer é que vai passar luz. Vai interferir, sim, no meu produto, no meu suplemento, porém não vai fazer com que aumente a minha quantidade de alumínio. Letra B. Concentração de gluconato de cálcio for alta. Ele me fala aqui, nessa letra B, que se eu aumentar o meu gluconato de cálcio, se eu aumento o gluconato de cálcio, minha contaminação de alumínio será maior. E essa questão está correta, por quê?
Porque a gente sabe que a nossa reação está em equilíbrio. E de acordo com o princípio de Chatelier, quando a gente altera, né, quando a gente altera a nossa reação, nosso sistema, ele tende a entrar em equilíbrio. Então, essa reação aqui ela vai ser deslocada para a direita. Por quê? Porque se eu aumento a concentração do nosso gluconato de cálcio, ele vai ser o nosso reagente e o nosso gluconato de alumínio vai ser o nosso produto. Aqui é um P, que é difícil desenhar pelo mouse, mas vai ser o nosso produto. Então, está correto. Se eu aumentar a concentração de cálcio, vai aumentar a nossa concentração de alumínio, fazendo com que nosso suprimento ele seja contaminado. Vamos para a letra C. O frasco de vidro apresentar uma maior espessura vai fazer com que aumente? Não. Não tem nada a ver também. A única coisa que vai empatar é de passar a luz, mas não vai fazer com que contamine mais ou menos de alumínio. D. O vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas? Também não. Isso aqui já acontece normalmente. Para que a gente coloque algo, ainda mais aqui que é um suprimento, a gente tem que esterilizar o vidro, né, para colocar essa substância dentro. Então, letra D não é. E a letra E também não é, porque ele fala que a reação do alumínio com o gluconato de cálcio for endotérmica. Se a gente vê na pergunta, ele não fala nada de entalpia, nada de endotérmica, de exotérmica, ele não fala nada disso. Então, não é essa alternativa, ficando então a letra B, concentração de gluconato de cálcio for alta. Então, se a gente aumentar a concentração, a gente aumenta a contaminação por alumínio. E assim a gente responde a primeira questão. Agora, a nossa segunda questão é a questão 212, né, seguindo o caderno amarelo. Essa é uma das questões mais fáceis que eu achei, tá? Ela é uma questão bem simples, que se você ler e conseguir interpretar bem o texto, você consegue responder facilmente a questão. Então, a questão diz isso. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável? Então, o que a questão está perguntando? A questão está perguntando o que a gente deve alterar nessa estrutura para que esse detergente ele seja biodegradável. Se a gente voltar ali para a questão fala, bem aqui, ó, onde está em negrito. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. O que é algo biodegradável? É algo que, né, o meio ambiente, os micro-organismos conseguem desintegrar, quebrar, conseguem, né, destruir. E ele me fala aqui que por conta de uma molécula ramificada, esses micro-organismos não conseguem quebrar. Então, o que faria com que esse micro-organismo conseguisse quebrar as moléculas? Ela não ser ramificada, eu tirar a ramificação. Então, se a gente olhar aqui, qual a modificação que a gente faria
para que esse detergente fosse biodegradável seria basicamente tirar todas as ramificações dele, fazendo com que ele seja um composto sem ramificações, um composto normal, uma cadeia normal. Então, só basta a gente procurar nas alternativas algo que diga isso. Na alternativa A, retirar a parte polar da molécula. Se a gente tirar a parte polar da molécula, a gente tira a função do detergente, que é limpar, a limpeza dele, né? A parte polar que se junta com a água. E a parte apolar que é com a gordura. Então, tiraria, né, a função do detergente. Eliminar a insaturação do anel aromático. Não. Se a gente tirar a insaturação do anel aromático, não teria diferença, né, nessa questão, né, de biodegradável ou não biodegradável. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Basicamente, a gente estaria tirando a função aqui, né? A gente estaria tirando a função polar e apolar do detergente. Então, isso não faz sentido também. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico, também não. Aqui tirar o ânion e colocar um cátion, não é essa a intenção. E modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. O que seria uma cadeia normal? Cadeia sem ramificação. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, essa questão ela é bastante simples. Você, na própria questão, você consegue responder ela, consegue achar a resposta. E indo agora para a nossa última questão, que é a 121, que diz: para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido, e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino, um recurso tecnológico empregado é sua conversão no cloridato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Ele nos dá a equação química e nos pergunta: o aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue promovido por essa conversão deve ser o incremento de sua. Então, ele está perguntando o que faz com que o remédio, nosso remédio aqui, que ele fala que é o amino, né? O que faz com que esse remédio aumente a sua eficiência no sangue? O que essa reação aqui, o que aconteceu nessa reação? Eu tenho um amino, um ácido, formando um sal. O que essa reação me deu que fez com que esse remédio circulasse facilmente no meu sangue? Para que a gente responda, a gente primeiro, né, precisa entender, né, o que ele fala. Ele fala que o nosso sangue ele é um sistema aquoso e nós sabemos que a água, né, a água ela tem uma característica polar. Sendo assim, a gente precisa que aquilo que quer circular facilmente pelo nosso sangue também tenha essa característica polar, né? Para que ela consiga transitar facilmente pelo sangue. Então, o que basicamente a reação fez foi dar essa característica polar para o remédio para que ele passe facilmente pelo nosso sangue. Se a gente olhar para a reação, que a questão dá para a gente, o remédio, né, com o ácido,
ele se transforma no composto iônico, né? A gente está vendo aqui, né? O radical amino com cloro, né? Então, formando um sal iônico, a gente sabe que o amino ele tem um caráter básico, né? Ao reagir com ácido, ele vai dar um sal, né? Como um produto. E esse sal iônico vai dar para a gente essa circulação no sangue. Porque, como no sangue tem água, a água é polar, e sendo assim, fazendo uma reação, uma interação, íon dipolo. Dipolo da água, né? O dipolo da água com essa estrutura, a água com essa estrutura, e o íon, né? Aonde que essa parte, esse Cl, vai ter facilidade para se juntar com o H, e essa parte, né? Essa parte desse radical do íon positivo se juntar com o oxigênio, tendo uma interação íon dipolo. Então, o que fez com que o que fez com que o remédio circulasse facilmente pelo sangue foi o caráter iônico dado a esse remédio. Então, basicamente, a resposta é a letra C, caráter iônico. Então, essa seria a nossa resposta. E assim, né, a gente finaliza as nossas questões. Que vocês fiquem bem e até a próxima.